Opa! É indispensável dizer que é um imenso prazer estarmos reunidos aqui mais uma vez para iniciar mais um processo pedagógico. Eu sou o professor Davi Souza da Educação Física e seja bem-vindo ao meu canal. Se você chegou aqui de paraquedas aqui no meu canal, gostaria que você se inscrevesse no canal Bioação, destinado a professores e acadêmicos do curso de Educação Física. Todavia, se você é da área da educação e está buscando conhecimentos educacionais, esse canal também vai te ajudar. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre a segunda parte dos tipos de avaliação escolar. Na primeira aula a gente fez um breve processo introdutório para que você compreendesse o que é avaliação, abrisse sua mente sobre o processo avaliativo e agora a gente vai entrar sobre os tipos de avaliação. Conhecimento esse muito importante, seja para o teu processo seletivo, seja para a tua capacitação profissional, seja para o concurso público e o melhor de tudo, para melhorar o seu fazer docente, contribuindo assim para uma aprendizagem mais efetiva dos nossos queridos alunos. Então, vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Deixa seu like, se inscreve nesse canal e não se esqueça de deixar o comentário. Beleza? Então vamos lá. O primeiro tipo de avaliação que nós temos, ela é chamada de diagnóstica. Por que diagnóstica? Já se lembrou, né, do que eu falei na aula passada? Diagnóstico por quê? Porque nós vamos analisar a situação a fim de ter um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, resolver possíveis problemas. E também potencializar soluções que a gente encontrou nesse diagnóstico. A gente vai encontrar defeitos, vamos dizer assim, problemas, e vamos encontrar também soluções que a gente vai ter que ampliar. A avaliação diagnóstica, antes de qualquer período, tá certo? Ela vem iniciando qualquer período, porque vai ser através da avaliação diagnóstica, como o próprio nome diz, diagnóstico, ela vai iniciar o período, onde você vai analisar o que está acontecendo naquela turma. Cheguei a primeira vez na escola, cheguei na primeira vez na turma, vou iniciar mais um ano letivo, um bimestre, um semestre, estou lá, o que eu vou fazer? Não conheço a turma, então vou fazer uma diagnose. Vou fazer uma diagnose. Quais são os conhecimentos que minha turma sabe, que meu aluno sabe? Quais são os conhecimentos prévios que eles não sabem, que a gente precisa trabalhar e fortificar? E assim funciona a diagnose, tá certo? Ela tem um caráter qualitativo, ela busca qualidade e não quantidade, tá? Qualidade. E a diagnose também pode acontecer no decorrer de todo o processo avaliativo, onde você vai já descobrir. O objetivo é o mapeamento dos conhecimentos prévios, avanços e dificuldades dos alunos. O que o aluno sabe e não sabe. É nesse período que a gente vai conseguir visualizar, no início, né, de primeira mão, em uma análise prévia, o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe. Ela também, alguns autores chamam ela de prognóstico, né? Uma avaliação prognóstica. Ela tem um viés mais coletivo, enquanto que a diagnóstica, segundo esse autor, tem um viés mais individual. Não conheço nada do aluno, da turma, da escola. O que fazer? A gente vai iniciar com a diagnose para a gente conhecer a turma e conhecer aquele aluno, tá certo? Às vezes, normalmente quando a gente chega numa escola nova, que nós não conhecemos as turmas, mas nós somos apresentados aos professores daquela escola especial e do corpo docente, a gente conversa entre nós professores. O que você acha daquela turma lá? Não, aquela turma lá, ela é muito boa, só que às vezes o calor atrapalha e vários outros motivos que podem dificultar no processo de aprendizagem. A gente conversa muito, a gente interage muito. Naquela turma, muitos professores, na sala dos professores é um local de muita aprendizagem para nós professores mesmo. Porque nós professores chegamos lá e dizemos assim, olha gente, eu trabalhei com PowerPoint lá e foi top. Mas na outra turma eu trabalhei com PowerPoint e todo mundo dormiu. Então a gente vai trocando informações. O que o aluno sabe? Lembrando que na educação a gente conserva tudo que o aluno sabe. E o que o aluno não sabe, a gente vai procurar meios de fazer com que ele venha despertar a curiosidade para ele alcançar a aprendizagem. E o que o aluno não sabe? Por que ele não sabe? Por que ele não quer esse conhecimento? São perguntas que a gente pode fazer no nosso fazer docente, a fim de alcançar e descobrir meios que a gente possa fazer com que ele venha aprender os novos conhecimentos e assim conseguir ter sucesso na carreira educacional, tá certo? Como é a interação da turma? Será que a turma é legal numa análise diagnóstica? Como é que a gente pode trabalhar dentro da avaliação diagnóstica? Individualmente e coletivamente a gente pode fazer essa análise e estabelecer objetivos de aprendizagem. A diagnóstica, como a gente vai ter as informações que é preciso no processo docente, o que os alunos sabem e o que os alunos não sabem. Como a gente tem essa informação, a gente pode estabelecer os objetivos de aprendizagem.
Como é que a gente vai chegar daqui para cá? Quais são os conhecimentos que eu tenho que trabalhar primeiro? Quais são os conhecimentos prévios que a gente deve desenvolver? Porque eles não têm esse conhecimento, mas têm este. Então, se eles têm este, é base para este outro. Mas como eles têm ausência nesse, nós precisamos trabalhar com esse outro aqui. E assim vai fazendo, vai montando quebra-cabeça em relação ao processo avaliativo, tá certo? Tendo informações pertinentes ao processo de formação e elaboração de metodologias que serão efetivadas, né, com a aprendizagem desses alunos. Formas de avaliar. A gente, como eu já falei para vocês na última aula, prova não é igual a avaliação. Coloquei até de vermelho. Prova não é igual a avaliação. Prova é um instrumento avaliativo, assim como a entrevista, o teste, o exame, atividades, debates, conversa, vídeos, podcast e todos os outros instrumentos que a gente pode utilizar para saber se o aluno está sabe aquele conhecimento ou não sabe aquele conhecimento. Importante também salientar que a gente consegue saber se o nosso aluno sabe ou não sabe do conteúdo com o decorrer da nossa convivência. Sabe, você vai passando ali um ano, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, e você vai começando a ver que o seu aluno não conseguia muito realizar uma determinada tarefa, mas com a atenção, com a sua cautela ali, com o seu auxílio, ele começou a desenvolver capacidades que lhe auxiliaram nesse processo. Nós temos também a avaliação formativa, que é uma avaliação contínua. Por que contínua? Porque ela não tem meio nem fim, ela continua. Por que ela continua? Porque a gente vai realizar a avaliação formativa durante todo o processo avaliativo, tá certo? Porque a gente vai vendo e revendo o que a gente pode ser, o que pode ser melhorado dentro do nosso contexto educacional. Os erros são usados como métricas de desenvolvimento. Se a gente sabe que o nosso aluno está errando, é porque ele tem que melhorar nessa área. Se ele precisa melhorar nessa área, como eu falei para vocês, nós vamos estabelecer objetos de aprendizagem. Se nós estabelecemos objetos de aprendizagem, é porque nós queremos que o aluno chegue a essa aprendizagem. E se ele errou, é porque alguma metodologia, alguma forma, não foi suficientemente capaz de alcançar o aluno no processo de aprendizagem. Então, nós temos que reformular as metodologias. A avaliação formativa ele tem esse viés, porque ela é contínua, processual, que ela continua, reguladora. Ela é inclusiva e de caráter qualitativo. Ela estabelece objetivos e estratégias pedagógicas de trabalho para alcançar a aprendizagem dos nossos alunos, tá certo? A partir do erro, também a partir do acerto. Ensina ao mesmo tempo que o aluno é avaliado. Contínua, por quê? Porque ela está, entre aspas, ativa durante todo o processo processual. Lembrando que as outras duas também estão, tá certo? A gente precisa saber o que o aluno está acertando e o que o aluno está errando. Quando nós temos dessas duas informações, nós sabemos quais são os caminhos que a gente pode trilhar, tá certo? As formas de avaliar o desenvolvimento dos alunos, como eu falei para vocês, a nossa convivência e outros instrumentos que a gente também pode adotar, e o próprio caderno de aprendizagem. Se o nosso aluno está aprendendo, ele está fazendo suas atividades no caderno. Se o aluno não está aprendendo, provavelmente ele não esteja fazendo as atividades, porque ele tem alguma dificuldade, tá certo? E as outras atividades escolares, elas também contam muito no processo da avaliação formativa. O aluno fala bem no momento da apresentação, mas deu mal na prova. Mas ele falou bem, a gente conseguiu visualizar isso. O aluno é comportado na sala de aula e ele interage muito. Ele é aquele aluno que levanta o braço, pergunta, ele gosta de fazer trabalhos, ele gosta de interagir na turma ali, nos trabalhos em equipe, ele gosta de estar participando. Então são processos avaliativos que nós também estamos executando, porque a avaliação formativa, ela não tem um viés somativo, ou seja, dá uma nota, mas sem saber o desempenho do nosso aluno. Ele tá melhorando? Se sim, quais são as estratégias para a gente ampliar? Se não, quais são os erros para que a gente possa tentar tirar, né, mudar esses erros, contribuindo para que ele possa alcançar a aprendizagem? E por final, a gente tem a somativa, que tem todo o seu viés a elaboração de uma nota. Ela vai terminar atribuindo uma nota, né? Ou vamos dizer assim, uma nota bimestral, uma nota semestral, a nota de um concurso. Só para melhorar o teu exemplo. Somativa por quê? Porque vai ser uma prova avaliativa que tem como alvo elaborar uma avaliação lá no final. Às vezes a gente pode aplicar uma prova avaliativa que não tem como alvo ter essa nota final, mas sim conhecer o conhecimento do aluno, que passa a ser uma avaliação diagnóstica formativa. Entendeu? Mas agora quando a gente fala somativa, é porque a gente precisa classificar o nosso aluno, porque é uma avaliação classificatória, acumulativa,
porque a gente tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, exclusiva, tradicional, porque muitos autores chamam ela de uma metodologia tradicional, ela é quantitativa. A preocupação aqui é quantidade, diferente da formativa e da diagnóstica, que tem como alvo principal qualitativa, tá certo? Lembrando que a diagnóstica, ela pode estar sendo executada no momento que a formativa está em atuação, tá certo? Objetiva estabelecer balanços confiáveis dos resultados obtidos ao final de um processo de ensino e aprendizagem. Mensurar a aprendizagem em forma de número para atribuir uma nota. Nesse processo, nesse tipo de avaliação, existe aprovação e também existe a reprovação. Sempre atribuir uma nota final que vai ser igual a um dado resultado classificatório. Se ele vai poder entrar, no caso, se ele vai poder ser aprovado ou se ele vai poder, ou se ele será reprovado, tá certo? E conhecida como tradicional. Normalmente é utilizado como forma de avaliar na avaliação somativa, a prova objetiva ou dissertação. Tá certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Muito bem? Obrigado!